Meus amigos, histórias são sempre emocionantes e principalmente quando se fala da história da nossa gente, da nossa terra. Parabéns, Marau, pelos seus 66 anos. E hoje estamos no último programa, onde temos aqui, então, Histórias e Memórias. Parabéns a todos nós, Marau, 66 anos. Marau, Histórias e Memórias. Oferecimento: Lotérica Pote de Ouro, Romani Construções e Incorporações, Fuga Couros, Parceria Cereais, Salum Pizzaria, Broco Contabilidade, Marodi Imóveis, Colégio Franciscano Cristo Rei, Clínica Prevenir. Meus amigos, com muita honra estamos de volta para fechar nossa série Marau, Histórias e Memórias. Marau, 66 anos, uma história linda, uma trajetória feita com sucesso, com progresso, de gente empreendedora que apostou firme no passado para se chegar hoje nessa cidade, nesse município, que é referência em muitos aspectos na região, no estado e também em nosso país. E quando se tem gente especializada nisso, né, gentes especiais para a gente, a história fica mais completa, com certeza. Bem-vindos aqui, deputado Vilmar Perim Zanquim, ex-prefeito de Marau por 2 mandatos, professora, escritora, historiadora Roberta Federici, bem-vinda. Bem-vinda aqui a Cibele Landim, apaixonada por história também, hoje é responsável pelo nosso Museu Municipal. E eu digo o seguinte, que não ama a sua história, que não ama a sua história, não terá a visão de projetar o seu futuro. Deputado Zanquim, falamos o seguinte, de que muitas vezes a gente quer contar uma história, mas tem que voltar ao passado para contar histórias. E hoje, Marau, 66 anos. Quando se fala com pessoas que vêm para cá, voltam a ver amigos, parentes, depois de 10, 15, 20 anos, 30 anos, chegam aqui e ficam de queixo caído ao ver esta prosperidade marauense. E nós também somos dessa história, dessa trajetória toda, né? Olha, Maculan, eu quero agradecer o convite para estar aqui no programa, junto com a professora Roberta, a Cibele, e já parabenizar a todos que estão assistindo ao programa pelos 66 anos, porque certamente, na maioria são marauenses e todos nós temos que comemorar. E tu tens razão, Maculan. Quem vem de fora, olha para Marau, aquilo que a nossa cidade era no passado e o que é agora no presente, mas principalmente aquilo que se vislumbra no horizonte em relação ao futuro do nosso município, perspectivas de crescimento, se encanta. E fica ainda mais feliz quem é daqui e acompanhou essa trajetória de sucesso do nosso município, que foi construída essa história por muitas mãos, por lideranças do setor público, do setor privado, mas principalmente por homens e mulheres que de forma anônima, muitas vezes, contribuíram muito para que esse progresso acontecesse. Quem é mais antigo deve lembrar os primórdios do nosso município, quantas dificuldades, quantos desafios, mas com muito esmero, com muita dedicação, com perseverança, nós fomos superando cada obstáculo, todos os desafios e construímos um presente que é motivo, sim, de muito orgulho para quem nasceu aqui, quem vive aqui ou para aquele que tem qualquer relação com o nosso município. Por isso, chegar depois de 6 décadas, olhar para trás e ver o quanto a nossa cidade progrediu é, como eu falei, motivo para a gente bater no peito e dizer que tem orgulho de Marau, mas principalmente nos alegrar ainda mais por aquilo que nos espera o futuro. Se a gente continuar nessa trilha, não tenho dúvida nenhuma que o amanhã será ainda muito mais promissor. Com certeza. Professora Roberta Federici, para se contar história em livros, tem que ter uma
uma paixão pela infância, pela juventude. O que marcou na sua infância e juventude em relação à história de Marau, hein? Bom dia, Maculã, Cibele, deputado Zanquim, a todos aqueles que nos ouvem, obrigada pelo convite. Marau é uma cidade encantadora nos seus mais variados aspectos, né? E enquanto criança não tem como alguém que gosta tanto de ler e de escrever não lembrar da escola. Então, Marau recebe o título, né, de cidade educadora, porque sempre primou muito pelos seus educandários, pela educação, pela leitura, pela cultura e essencialmente a cultura italiana. Então, da minha infância trago as memórias com a minha nona Rosina, com a minha mãe, os falares dialetais, e depois mais tarde, então, pesquisando, estudando e escrevendo essencialmente, eu vim a perceber o quanto é importante o resgate e a publicação para que ela possa ser perene, para que ela possa ser dada a sua continuidade. E aqui, muito bem, o Zanquim falava do voluntariado, né? Marau tem na sua essência olhar o outro, ver o outro, e aqui não precisamos nem falar da sua essência religiosa, dos capuchinhos, mas está em si no seu povo, na etnia italiana, que carrega dentro dos seus hábitos o olhar o outro, cuidar o outro, e então são aspectos que enobrecem a nossa cidade e que só elevam, né? É um povo trabalhador, é um povo pujante em muitas das suas histórias, e com certeza esses 66 anos esteve embasado no olhar, no cuidado, no trabalho de muitas etnias, mas aqui merece destaque a etnia italiana, da qual grande parte de nós fazemos parte dela, né? Então é um prazer estar aqui e comemorar, bater palmas ao município da onde eu nasci, cresci, constituí minha família e continuamos, né, galgando novos espaços. Um fato que marcou época na sua vida e que tem saudade hoje, hein? Eu me lembro muito do santuário de São Cristóvão, as festas dos motoristas que acontecia lá, o padre benzendo os caminhões. Na época o meu pai era caminhoneiro, então me recordo, né, daquele lindo santuário que hoje dá espaço à Bevel. E até hoje, quando vejo passar uma procissão da festa dos motoristas, levando o santo, me emociona, lembrando dessas histórias pregressas. E óbvio, as histórias nas escolas, se eu começar a contar, fico toda manhã aqui. Marau tem muita coisa bonita para contar, e para quem tem coragem e tudo mais, escrever, porque muito fica na fonte oral, fica passando de um para outro e não é imortalizado na escrita. Então, convido a todos também a se voltarem para isso, que é uma forma de você deixar perene e posteriormente poder servir de apoio para novas pesquisas e novos olhares. Cibele Landim, você já se deu por conta da responsabilidade que você tem perante o museu, já que ali você guarda mais do que produtos, você guarda valores sentimentais? Bom dia, Maculã. Bom dia, prof. Roberta, Zanquim. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes e agora as pessoas que estão nos vendo também. Sabe que eu não tinha me dado por conta, o primeiro ano que eu estava lá, eu não tinha me dado por conta a importância do nosso trabalho lá no Museu Municipal. Quando participei, então, da equipe organizadora da Festa Italiana. As pessoas não têm ideia, os bastidores, como é maravilhoso e gratificante. E no Museu Municipal, nós não temos só objetos. Nós temos histórias escritas e muitas histórias escritas, na qual nós estamos digitalizando ela para que isso permaneça. Nós temos, assim, muitas coisas que nós gravamos em nossos encontros com as pessoas que fizeram 64 anos junto com o município, pessoas que fizeram 65 anos. Nós estamos também no museu tendo a oportunidade de ver o esporte em Marau. O futebol era muito comum em Marau, porque era o passatempo do nosso domingo. Então, lá no Museu Municipal também nós temos muita coisa que referencia o nosso esporte, o futebol na época. E quando tu me pergunta se eu tinha
entendimento da importância, agora eu tenho sim. E me dedico muito ao meu trabalho, gosto muito do que eu faço e trato tudo com muito respeito e muita admiração por tudo que chega no museu. A pessoa que chega lá, que vai contar a sua história, ela é registrada para que nós possamos passar adiante, porque, como disse a prof. Roberta, nós temos que escrever isso, nós temos que filmar isso para que a gente possa guardar para as pessoas que tomarão o nosso lugar, para as pessoas que ficarão também na história de Marau. Ex-prefeito de Marau, Zanquim, por 2 mandatos, também essa responsabilidade, né? Ex-prefeito e deputado hoje, de termos viva essa história. Também o gestor tem que ter na sua lista de compromissos isso também, né? Com certeza, Maculan. Eu acho que cada prefeito deu a sua contribuição para o crescimento de Marau, investimento na cultura e na preservação da história cada vez mais necessário, se mostra cada vez mais importante nós termos esse olhar de preservar a história da comunidade, porque ela serve de referência para o presente, mas principalmente para o futuro. E num mundo onde está tudo tão veloz hoje, é muito fácil se perder também a história se tu não tiveres este olhar. Um olhar, eu diria até, com uma certa dose de responsabilidade, porque cabe ao poder público fazer esse trabalho de junção, de compilar todas essas informações, né? Buscando quem tem algo a contribuir para que tu tenhas a história preservada, tá? Já se diz que quem não tem guardada a sua história tem dificuldade de saber qual o caminho que vai seguir para o futuro, para frente. Então eu acho que Marau tem uma linda caminhada ao longo dessas 6 décadas, como eu disse, com a contribuição de muita gente. Eu tenho certeza que se nós lá investimos numa Casa da Cultura moderna, com espaços que é possível você ter uma estrutura para ter um museu melhor, né, com mais condições, você ter outros trabalhos que possam preservar a história da comunidade, ela é fundamental. Não tenho dúvida nenhuma que temos aqui que caminhar nesse sentido, porque é rica a história dos marauenses, é rica a história do nosso município e nós devemos preservá-la. Essa é a nossa obrigação. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o trabalho feito aqui pela professora Roberta, né, colocando em livros tantos testemunhos que nós tivemos, né, deixando para a posteridade, não só ela, mas outros marauenses que também fazem esse trabalho, já é uma importante contribuição. A Cibele cuidando bem do nosso museu, e eu tenho certeza que a gente juntos, né, Maculan, cada um dando a sua contribuição, nós vamos preservar a história de Marau para que ela sirva de referência para os caminhos vindouros. Professora Roberta Federici, muitos escritores, historiadores fazem isso como uma profissão. Já outros colocam mais sentimentos em cima disso. E eu sinto nas suas obras aí que tem sentimento nisso. É uma diferença, né? Pois é. Gostar do que se faz é a essência para se vislumbrar que ele adiante tenha um sucesso, que ele seja de valia, né? E como eu sou alguém muito apaixonada pela cultura italiana, os meus livros, e muitos deles feitos também com a participação de outros autores, eles têm sempre este enredo, essa é a temática. E hoje venho me voltando muito à literatura infantil, pelo fato de perceber a carência de livros embasados, né, tematizados na cultura italiana, para esse público, para o público-alvo infantil. Se eu acredito na cultura italiana, na sua importância, eu, como formadora de opinião, eu devo tentar
escrever, deixar materializado numa publicação, num livro, para que os que vierem a ler tenham essa compreensão, esse conhecimento. Então, todos nós temos histórias ricas e nos valemos de outras histórias e também pesquisamos, porque, como o Zanquim falou, eu tenho que ter um aporte científico, teórico, para que não fique, eu acho, né? Não, eu ouvi falar, não, eu tenho que ter uma estrutura também para que ela, na sua consistência, perpasse uma ideia real, verdadeira. Mas eu tenho que acreditar que isso que eu tento trocar ou passar ou socializar com alguém vai servir de um crescimento. Eu aprendi quando vivi, quando ouvi e quando pesquisei. Outro poderá galgar outros espaços a partir das minhas histórias. Então, é uma corrente que se dá. E Marau tem situações riquíssimas, né? Histórias pregressas de cada um, de tantos milhares de pessoas que aqui nasceram, viveram, morreram, famílias, cada um com histórias muito interessantes, que elas merecem ser conhecidas. Então, quem gosta e quem sabe que tem aspectos importantes que podem servir para alguém aprender, como professora que eu sou, eu aconselho. A emoção é enorme, especialmente quando uma criança olha para mim, tem um livro meu na mão e diz: você que escreveu? É muito gostoso. Maravilhoso, emocionante, né? Cibele, o que é que nós temos hoje no nosso querido Museu Municipal, hein? Hoje nós temos os objetos, então, conseguimos conservá-los. Nós temos vários objetos de várias famílias formadoras aqui de Marau, famílias que aqui vieram e se estabeleceram na nossa cidade. Temos histórias também dos antigos comércios que aqui se estabeleceu e que os prédios ficam até hoje, como é o exemplo da Prefeitura Municipal, que pertenceu ao seu José Primo Bernardi. Então, nós entramos em contato com a família para conseguirmos mais objetos para doação e uma história mais concreta que a gente possa mostrar. Além disso, além dos objetos, além das histórias, além dos jornais antigos, nós temos os primeiros exemplares do jornal O Salame, de 1952. Temos também nós, que já estamos fazendo a nossa história lá. Estamos sempre recebendo doações. Nós temos escolas parceiras também. A Escola Charruas foi uma escola muito parceira nossa e também nos doou alguns objetos que nós temos lá, que não é tão antigo um mimeógrafo, né? Tem escolas que ainda têm mimeógrafo, mas agora, como tudo é xerox, as crianças menores que chegam lá, a primeira coisa que eles falam: o que é isso? Como que é isso? Então, nós temos coisas que não são tão antigas e temos coisas que são bem antigas, desde 1938. O professor Amélio Trentin esteve no nosso museu certa vez que ele foi na Feira do Produtor. Ele ficou extremamente emocionado, porque a primeira televisão que eles assistiram à Copa de 70 está lá no museu. Então, ele ficou extremamente grato pela conservação e por nós termos etiquetado em cima de quem pertenceu, o ano da televisão. Então, nós temos, além dos objetos, nós temos a história do objeto que está lá, das coisas que nós conservamos com muito carinho. Que maravilha. Zanquim, muitos prefeitos da nossa região e do estado vêm a Marau para ver o projeto que foi desenvolvido e colocado em prática na Júlio Borella e também na nossa belíssima praça hoje de Marau. Maculan, que foi na sua gestão, né, nos dois mandatos, eu né? recebia na época muitos contatos que eram feitos, né, exatamente para conhecer o projeto, porque era um projeto arrojado, né? Você, no município do interior do estado, fazer um trabalho como se projetou naquela época, de retirada da fiação aérea e colocar subterrânea, né? Nós tínhamos uma experiência que era Gramado. E aqui, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos a associação foi muito numa visão avançada de colocar em Marau um projeto que se tinha numa cidade
que tem uma história, né, voltada ao turismo como é Gramado. E nós bancamos esse projeto, fomos atrás dos recursos e começamos, e realmente virou uma referência, tanto é que outras cidades hoje vêm, ainda hoje Amaral, para buscar esse modelo aqui de revitalização do principal corredor da nossa cidade, que é a avenida principal, né? Junto com isso tem a praça, né? O entorno ali da praça, aí da igreja, foram feitas outras intervenções, principalmente nas vias públicas, né? Você veja a padronização do passeio público, né? E então todas essas mudanças, Maculan, elas contribuíram para que Marau consolidasse essa imagem de uma cidade moderna, de uma cidade que já tem uma veia empreendedora por parte do setor privado, que é arrojado, que constrói, né? Se tem aqui indústrias que são referência no país, exportam, e o poder público municipal não ficou para trás, acompanhou essa evolução. E aquilo que cabe ao poder público, que são as intervenções nos espaços públicos, nós seguimos esse padrão, né? Também arrojado, moderno, e aí nós temos a Avenida Júlio Borella, só para citar alguns exemplos, a Praça Central, a Casa da Cultura, né, que tem um auditório que é referência pela acústica, pelo tamanho, né, para uma cidade do interior, as pessoas se surpreendem, e também os aparelhos públicos, né, as estruturas que nós temos, por exemplo, na área da educação, as nossas escolas de educação infantil, ensino fundamental, da área da saúde, os postos de saúde, tem um padrão de qualidade que a gente pode bater no peito e dizer que orgulho termos uma cidade com esses equipamentos, com esta qualidade, né? E junto está o material humano, que são os nossos servidores, que contribuem para que Marau, como eu disse, seja uma referência, ao menos no Rio Grande do Sul, pela vocação empreendedora da nossa gente, pelo trabalho dos cidadãos que aqui residem. Nós somos um povo vocacionado ao trabalho. Desde os primórdios do nosso município, a nossa história foi construída com muito suor, com muitas lágrimas até, né, pelos nossos antepassados. A professora Roberta fez a referência aos italianos, aos imigrantes, aos capuchinhos que aqui chegaram, aos nossos empresários lá do começo da história do nosso município, que estão aí as empresas até hoje. Você pega a Fuga, Borella, que é por causa do frigorífico Borella que nós temos aqui, a maior empresa do município, porque alguém empreendeu lá no passado, né? Segate e tantas outras famílias que eu poderia ficar aqui citando, Beber, né? Que contribuíram para que outros que viessem depois, tendo o bom exemplo, seguissem nesta mesma caminhada. E nós, enquanto poder público também, olhando aquilo que acontece no setor privado, nos espelhamos, porque não pode haver, Maculan, diferença entre o setor público e o setor privado no seu papel de indutor do desenvolvimento. Tu não tem uma cidade rica, próspera no setor econômico, com um poder público com uma visão pequena, irresponsável. E eu acho que aqui todos que governaram Marau tiveram esta visão. Uma visão também responsável no cuidado da coisa pública, principalmente dos recursos públicos, e uma visão arrojada também naquilo que é de competência do poder público, fazer intervenções que acompanhassem aquilo que acontecia no setor privado. E aí Marau se tornou aquilo que é hoje, depois de 6 décadas, uma cidade modelo, exemplo e motivo para todos nós marauenses. Professora Roberta Federici, nossa gratidão pela sua presença, sua mensagem a Marau nos seus 66 anos. E o seu desejo também daqui para frente, né? Bem,
eu sou muito, muito feliz porque a cidade abraçou os meus avós, Bassani e Piccoli. Eles não eram naturais daqui, mas aqui aportaram e aqui todos nos desenvolvemos, constituímos nossas famílias, a nossa história. E posso dizer que eu sou muito feliz nesta cidade. E desejo que quem mora aqui, quem é nativo daqui, quem venha morar aqui, possa se constituir assim, empreendedor, alguém que busca na sua essência ajudar o outro, mas que especialmente seja feliz. Se eu sou feliz, Marau é feliz e tudo se agiganta, né? Então, obrigada, Marau, né, por estar recebendo todas essas pessoas, especialmente a mim, nesses 66 anos, que perdure. E obrigada ao convite. Estou imensamente feliz por dividir a mesa com pessoas tão queridas e que, como cada um de nós, contribui, né? Tem a sua parcela de contribuição. E muito especialmente a rádio, né? Alvorada, a tua rádio, e a você pelo convite, por levar uma ideia tão bonita que é trazer a todos, né? Conhecer um pouco mais as opiniões daqueles que se envolveram com a história de Marau. Muito obrigada e um bom dia a todos. Boa sorte, conte com a gente. Gratidão, Cibele Landim, pela sua presença. Gratidão, Maculan, pelo convite. Gratidão, Marau, por nos acolher muito bem. Gratidão, Marau, pela oportunidade do crescimento pessoal e profissional que nesses anos eu adquiri. Gratidão também a todas as pessoas que me acolheram e que me ensinaram e que me apoiaram dentro do Museu Municipal. Gratidão à administração Yuri Rui por confiarem em mim. E Marau, falar o que de Marau? Parabéns pelos seus 66 anos, parabéns pelo seu desenvolvimento, parabéns por acolher a minha família também. Eu sou muito grata e muito feliz aqui e desde então eu agradeço por tudo, agradeço a tua Rádio Alvorada pelo convite, muito honrada de fazer parte da mesa com o deputado Zanquim, com a professora Roberta, e muito obrigada a tudo, parabéns mais uma vez, Marau, e o que a prof. Roberta disse, eu sou feliz aqui, somos felizes aqui. Então, boa sorte para você, tá bom? Obrigada, Cibele. obrigada. Deputado Vilmar Perim Zanquim, ex-prefeito de Marau por 2 mandatos, gratidão também pela sua presença e o sol que nos brilha e nos acolhe também nessa jornada, né? Obrigado, Maculan, pelo convite para estar aqui participando desta bela iniciativa da tua rádio, nesse programa Histórias e Memórias. Sei que outros participaram desse programa desde o começo do mês. E estar aqui junto com a professora Roberta, amiga Cibele, é motivo sim de muito orgulho. E para concluir aqui a minha participação, Maculan, dizer que ao longo desses 66 anos, nós temos muitos motivos para comemorar. Temos muitos motivos para nos orgulhar da nossa cidade. E eu acho que a grande homenagem que a gente faz para o nosso município é reafirmarmos o compromisso, todos nós que estamos hoje aqui no presente, com aqueles que virão depois de nós, para continuar construindo essa história bonita, né? Aqueles que nos antecederam foram muito abnegados no sentido de pavimentar um caminho onde hoje nós estamos usufruindo, né? De uma cidade que nos oferece tantas oportunidades. Você pode nascer, Maculan, crescer, construir a família e ficar aqui para todo sempre, porque Marau tem tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes. Oportunidade de trabalho, oportunidade de assistência em todos os sentidos naquilo que é necessário para o ser humano, né? Temos pessoas que são exemplos, né? Os bons exemplos estão aqui. Temos valores importantes, né? Temos valores que estão impregnados na própria comunidade, a religiosidade,
né, o trabalho árduo, sério, né, de tanta gente que serve de modelo para quem vive aqui. Então, como eu estava dizendo, a grande homenagem que nós hoje podemos fazer é continuar esta caminhada, né, com esses valores, esses princípios, para continuar construindo um futuro melhor para aqueles que virão depois de nós. Aproveitando, agradecer a todos que contribuíram com essa história e nos dando as mãos e continuando a fazer mais ainda pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas novas gerações. Parabéns, Marau, parabéns a todos os marauenses que estão imbuídos deste espírito de solidariedade e de trabalho para o presente, mas principalmente para o amanhã do nosso município, da nossa terra. Boa sorte, deputado. Gente, Marau é o que é porque lá no passado teve gente empreendedora e com muito orgulho herdamos desta gente esta vontade louca de crescer e de prosperar. Por isso eu digo, parabéns, Marau, parabéns a todos nós por esta história de 66 anos. Até a próxima!